Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Reverendíssimo Padre Everaldo, reitor dessa igreja, Reverendíssimo Padre Mateus, queridos seminaristas, reverendas irmãs, irmãos e irmãs carmelitas, amados irmãos, Maria é a estrela do mar, a bússola que orienta os navegantes. Os santos e os autores espirituais, com frequência, comparam a nossa jornada rumo ao céu a uma longa travessia sobre o mar, em que ventos, tempestades e correntes contrárias ameaçam sempre nos desviar do caminho para a eternidade. O mar é instável, perigoso, imprevisível. Assim também é o mundo em que nós vivemos, mundo este inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na noite escura deste mundo, onde tantos perderam o rumo, nós temos uma estrela que não se apaga, nós temos uma bússola que não falha, Maria Santíssima, nossa boa mãe. Durante a travessia do povo de Deus pelo deserto, após a saída do Egito, apareceu uma grande coluna no céu. Assim diz a Escritura. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, a fim de que caminhassem de dia e de noite. De dia, uma coluna de nuvem, para dar sombra. De noite, uma coluna de fogo para iluminar. Sempre à frente do povo, como guia, como presença e como carinho de Deus, cuidado de Deus. A coluna era então guia, luz, proteção e presença de Deus. A Santa Igreja Católica, amados irmãos, é o novo Israel, que peregrina neste mundo rumo à terra prometida, o céu, a eternidade. E como o antigo povo de Deus teve uma coluna de fogo e de nuvem, o novo povo de Deus tem a Santíssima Virgem Maria, estrela do mar e bússola dos navegantes. Assim como a coluna no deserto não deixava o povo sozinho, Maria Santíssima também não abandona os seus fiéis devotos. Maria Santíssima é então luz na escuridão. A coluna de fogo brilhava na noite do deserto, assim também Maria Santíssima, ela brilha nas noites da fé, nas noites escuras da nossa vida espiritual, nos momentos de escuridão, quando não enxergamos ou não queremos compreender os caminhos de Deus, Nossa Senhora ilumina com a sua presença e presença maternal de uma boa mãe que cuida e se preocupa dos seus fiéis devotos. Quando o mundo nos cerca de trevas e dúvidas, Nossa Senhora aparece como uma estrela fixa e segura, que orienta sempre com firmeza, nos guia sempre ao coração de Deus nosso Senhor. Maria Santíssima é então, amados irmãos, direção segura. Enquanto a coluna caminhava, se movia, o povo de Deus, Israel, caminhava. Quando a coluna parava, o povo descansava. Assim também é a Santíssima Virgem Maria, que vai dando o ritmo da nossa vida espiritual, da nossa caminhada espiritual. Com ela, a nossa alma não está impaciente, nem tampouco preguiçosa. Nós vamos aprendendo com a Santíssima Virgem, amados irmãos, a justa medida das coisas. A verdadeira devoção a Maria Santíssima
nos ajuda a sermos pessoas virtuosas, pessoas equilibradas. Maria Santíssima não engana, não confunde, não se corrompe, como as falsas colunas deste mundo moderno, como os gurus que surgem a cada dia, cegos que guiam cegos, como nos diz nosso Senhor. Em Nossa Senhora, amados irmãos, não existe o erro. Nossa Senhora, ela é a vencedora de todas as heresias. Ela é a vencedora de todo o mal. Maria Santíssima é também presença constante. A coluna de fogo e de nuvem esteve com Israel por 40 anos. Maria Santíssima, como mãe da Igreja, estará com seus filhos até o fim dos tempos. Estrela que nunca se apaga, bússola que nunca falha, coluna que nunca abandona os seus filhos. Assim como o povo de Israel jamais teria alcançado Canaã sem a coluna de fogo, nenhuma alma alcançará o céu, nenhuma alma alcançará Cristo com segurança sem a devoção à Santíssima Virgem Maria, sem uma verdadeira devoção a Maria. Quem a segue não se perde, diz São Bernardo, quem a invoca não desespera, quem nela confia chega ao porto. Maria Santíssima também está, de algum modo, prefigurado naquela estrela que guiou os magos até Belém. No Antigo Testamento, a coluna guiou o povo de Deus, agora a estrela guia os pagãos até nosso Senhor. Se no Antigo Testamento a coluna foi presença constante que guiava e protegia o povo de Deus, no Novo Testamento nós temos um fenômeno semelhante. A estrela que aparece aos magos e que foi luz nas trevas da busca sincera deles pela verdade. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No tempo do nascimento de nosso Senhor, uma estrela misteriosa apareceu no céu. Os magos, que eram homens sábios, de coração reto, sedentos da verdade, reconheceram naquele sinal, naquela estrela, algo de divino. Deixaram tudo e se lançaram a uma longa viagem, movidos por fé, por esperança e por um desejo da verdade. A estrela nasceu longe, mas brilhou para perto. Não falou, mas conduziu. Não explicou o destino, mas indicou o caminho. Não entrou em Belém, mas levou até Belém. Aquela estrela guiou os pagãos até o menino Deus. Maria Santíssima, como estrela do mar e bússola dos navegantes, ela guia as almas dos cristãos até Jesus nosso Senhor. Não mais até Belém. Agora, Nossa Senhora nos guia à mesa da comunhão. Nossa Senhora nos guia ao confessionário. Nossa Senhora nos guia à Santa Igreja Católica, à obediência ao Santo Padre o Papa. A Nossa Senhora nos guia, amados irmãos, sobretudo ao céu. O fim último da nossa existência. É essa a missão da Santíssima Virgem, nos apontar o caminho do céu. A estrela não era o destino, mas o caminho. Assim também Maria Santíssima é o caminho mais rápido e mais seguro para chegarmos até nosso Senhor, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort. É o caminho que Deus, nosso Senhor, escolheu para vir até nós, é o caminho que nós devemos escolher para ir até Ele. A estrela apareceu aos simples de coração. Os escribas de Jerusalém, os doutores da lei, sabiam muito bem aonde nasceria o Messias, mas eles não foram até lá. Eles não tinham humildade no coração, não tinham desejo sincero pela verdade. Mas os magos, estrangeiros, pagãos, acreditaram naquela estrela e caminharam. Hoje, amados irmãos, muitos sábios que conhecem ou dizem conhecer a doutrina católica, mas há muitos católicos assim que não se deixam guiar por Maria Santíssima e por isso não encontram o caminho do céu, o caminho da santificação,
o caminho da cruz. A estrela desapareceu quando chegou a nosso Senhor. O Evangelho diz, a estrela foi à frente deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quando os magos entraram e viram o menino com Maria Santíssima, a estrela já não era necessária. Quando a alma está perfeitamente unida a Cristo lá no céu, podemos dizer que também a estrela, a luz de Nossa Senhora, vai como se apagando. Ela conduz até a luz, mas ela não brilha por si mesma, porque a sua luz é a luz de Cristo. Nossa Senhora está toda revestida de nosso Senhor Jesus Cristo, como aparece lá no livro do Apocalipse. A estrela os fez passar, os magos, por Herodes. O caminho até Belém não foi um caminho reto, passou por Jerusalém. E os magos tiveram que enfrentar aquela grande crise de fé. Esperavam eles certamente encontrar Jerusalém em festa, porque havia nascido o Salvador, o Redentor, mas não. Encontram Jerusalém vazia. Encontram o perigo do engano, a astúcia do poder de Herodes, a sedução da mentira, a frieza e a indiferença dos judeus, uma grande provação para os reis magos. Maria Santíssima, amados irmãos, também com sabedoria, ela vai nos conduzindo e muitas vezes pelo caminho do sofrimento, o caminho das dificuldades, das adversidades, o caminho da cruz. Porque Deus, na sua sabedoria, muitas vezes permite para nós o sofrimento para a purificação da nossa alma e para que sejamos mais virtuosos, mais humildes, sejamos mais confiantes na mão de Deus, na providência de Deus. Ela nos protege, amados irmãos, contra os Herodes do mundo moderno, as ideologias, as falsas espiritualidades, o secularismo, o modernismo, a falsa obediência à igreja e tantos Herodes do nosso mundo moderno. Maria Santíssima, amados irmãos, é a estrela de cada alma que deseja encontrar a Cristo. O mundo está cheio de buscadores sinceros de verdade, como os magos, jovens, adultos, pais, crianças, consagrados, sacerdotes, justos e pecadores. A humanidade sempre tem uma sede de sentido para a sua vida. Mas, infelizmente, muitos se perdem pelo caminho porque não têm os olhos fixos na estrela que é Maria Santíssima. Estrela para a nossa vocação, porque quem olha para ela encontra o sentido da sua vida, que é Cristo Deus. Estrela de penitência, como os magos, que depois de adorarem o menino voltaram por outro caminho. Maria Santíssima nos ensina a conversão. E certamente todos esses dias da novena, as orações, as comunhões, as confissões, Nossa Senhora vai nos conduzindo para uma perfeição maior, para a conversão dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Nossa Senhora nos ensina o caminho da conversão. Nossa Senhora é estrela também de adoração. Ela nos leva até nosso Senhor, não somente para ver, mas para adorar e para oferecer os nossos dons, o ouro da caridade, o incenso da oração e a mirra do sofrimento. Amados irmãos, a vida carmelitana é muito marcada por essa senhora, a Estela Maris. Segundo a tradição, os próprios antigos carmelitas chamavam Nossa Senhora de Estrela do Mar. Ela que ilumina o caminho da vida contemplativa, ela que guia com segurança os carmelitas em meio às trevas espirituais, ela que protege contra os perigos do mar, os perigos do mundo, os perigos da nossa luta espiritual. Esse título aparece em muitos escritos antigos da ordem carmelitana, em hinos litúrgicos carmelitas. Ela é chamada Estrela do Mar, pois como a estrela guia os navegantes no mar, assim Nossa Senhora conduz os carmelitas até Cristo. Algumas aplicações práticas, amados irmãos.
Como nós devemos nos deixar guiar por essa estrela do mar? Em primeiro lugar, cultivando a oração mariana, a reza do rosário, do ângelus, do ofício, imitando as virtudes de Nossa Senhora. Cada vez que pensamos em Nossa Senhora, meditamos na sua vida, nas suas virtudes, cada vez que devotamos o nosso coração a ela, nós devemos aprender dela a humildade, a obediência, a castidade, a pureza. Em terceiro lugar, nos consagrar totalmente à Santíssima Virgem. Aqui recomendo muito a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grião de Montfort, e a consagração total. Mas como devotos de Nossa Senhora do Carmo, o uso piedoso do escapulário. O escapulário que é para nós uma grande confiança no poder e na intercessão, no cuidado maternal de Nossa Senhora para com a nossa vida espiritual. Invocar, amados irmãos, a Santíssima Virgem nos momentos de dificuldade. Não esquecer da Santíssima Virgem nos momentos difíceis da nossa vida espiritual. Bastaria uma Ave Maria bem rezada para pôr em fuga a tentação e os demônios? São Francisco de Sales, quando ainda jovem, sofreu uma grande tentação de desesperança. O demônio começou a colocar na sua cabeça de que ele estava perdido, de que ele estava predestinado ao fogo do inferno. E aquilo estava consumindo a sua alma. E já perdendo as suas forças, entrou numa igreja de Santo Estevão em Paris e diante da imagem de Nossa Senhora, simplesmente rezou lembrai-vos de São Bernardo. Rezou lembrai-vos, que ele rezava todos os dias. Mas naquele dia, diante da imagem de Nossa Senhora, rezou com toda a fé e com toda a confiança. Todas as trevas foram dissipadas da sua mente e da sua alma. E ali, naquele momento, começou o grande chamado, para ele propagar esse amor misericordioso, esse amor bondoso do nosso Deus. Levar a Santíssima Virgem aos outros, quer dizer, ser reflexo dessa estrela aos nossos irmãos desorientados, a essa sociedade que vive tão afastada de Deus, a esse mundo tão incrédulo. Basta, amados irmãos, sermos fiéis àquilo que prometemos no dia do nosso batismo. Se fizermos isso, nós colocaríamos fogo no mundo. Incendiaríamos as almas de quem se aproximassem de nós do santo amor de Deus, sendo reflexo, imitação da Santíssima Virgem, nossa boa mãe. Amados irmãos, assim como a estrela, antes da criação da bússola, os navegantes, eles se guiavam pela estrela. Depois da bússola, da criação da bússola, os navegantes seguiam por ela, sempre norteando a vida dos navegantes. Assim, amados irmãos, é a Santíssima Virgem, quando nós nos aproximamos dela, ela nos orienta para nosso Senhor. Ela nos conduz para nosso Senhor. Como diz São Luís Maria Grião de Montfort, a única inclinação da Santíssima Virgem é de nos levar sempre a nosso Senhor Jesus Cristo, sempre. Tudo aquilo que nós tributamos a Nossa Senhora, a nossa oração, o nosso culto de hiperdolia, os nossos cânticos, toda a piedade mariana, tudo que nós louvamos, a grandeza da Santíssima Virgem, tudo, ela toma tudo e oferece ao seu divino Filho Jesus. Como fez no mistério da visitação. Santa Isabel começou a louvar a Santíssima Virgem, Nossa Senhora pegou todo aquele louvor e ofereceu a Deus nosso Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. É Ele que é o Todo-Poderoso. É Ele que fez em mim maravilhas. Eu sou a pequena serva, a escrava do Senhor. Então, amados irmãos, a maneira mais perfeita de nos aproximarmos de Deus nosso Senhor, do coração de Deus, é sermos devotos da Santíssima Virgem Maria. É devotarmos o nosso coração a ela, conhecendo as suas virtudes, meditando os seus mistérios, para que cresçamos cada vez mais em amor a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela nos conduz
a vontade de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser, disse Maria Santíssima. Gostaria, amados irmãos, de terminar essas breves palavras com as palavras belíssimas de São Bernardo sobre a estrela do mar. Assim diz o santo: tu, quem quer que sejas, que te vês mais impelido pelas ondas deste mundo do que caminhando em terra firme, não desvies os olhos do fulgor desta estrela, se não quiseres ser submergido pela tempestade. Se levantarem os ventos das tentações, se tropeçares nos escolhos das tribulações, olha para a estrela e invoca Maria. Se fores sacudido pelas ondas do orgulho, da ambição, da difamação ou da inveja, olha para a estrela e invoca Maria. Se a cólera ou a avareza ou os prazeres da carne impelirem a barca da tua alma, olha para Maria. Se começares a ser perturbado pela enormidade de teus pecados, a corar de vergonha pela sujeira da consciência e o horror do juízo te lançar no abismo da tristeza e do desespero, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, nas situações incertas, pensa em Maria, invoca Maria. Que o nome de Maria não se afaste de tua boca, não se afaste de teu coração. E para alcançar o auxílio de sua oração, não te esqueças de seguir os exemplos de sua vida. Se a seguires, não te desviarás. Se a invocares, não desesperarás. Se a pensares, não errarás. Se ela te sustentar, não cairás. Se ela te proteger, não temerás. Se ela te conduzir, não te cansarás. Se ela for propícia, chegarás ao porto. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.